Pessoal, vamos iniciar a nossa primeira aula de Chipmunk Basic. O que é isso, né? Esse é um dialeto. Chipmunk significa esquilo. Esse é um dialeto, mais um dos dialetos, entre muitos, né, de Basic. E por que eu estou abrindo e inaugurando, né, esse canal de aulas de Basic com o Chipmunk, se já temos o Small Basic? Não o da Microsoft, mas o Small Basic, digamos, melhor, né? Tá? É o seguinte, eu ia começar, bom, e vou fazer isso também no Small Basic, mas a ideia era começar a falar de vetores, né? E aí eu observei que o Small Basic ele é bastante, digamos, moderno, de alto nível para o assunto, né? Isso não é ruim necessariamente, é que eu gostaria de ter aquela ligação com o assembly, ou mesmo o C, né? Algo mais básico, mais perto da máquina. E aí eu achei, eu dando uma fuçada aí na internet, esse Chipmunk que tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ele é bem pequeno, super simples, praticamente um arquivo, que é o interpretador, né, da linguagem, e basicamente é isso, porque ele é muito simples, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreso porque ele tem uma boa relação, ou digamos, é difícil dizer em termos não muito técnicos, mas assim, ele tem bastante elementos do Unix, né? Que gerou tanto o Linux quanto o Mac OS, né, da Apple, né? Aliás, o Mac é mais Unix do que o próprio Linux. Mas ok, por que essa conversa? Justamente porque é surpreendente que um interpretador tão simples ou tão pequeno, básico como esse Chipmunk, ele, no fundo, ele tem umas coisas muito interessantes de Unix. Mas tudo bem, vamos por partes. Primeira coisa, vamos criar então um novo arquivo aqui, né? Então, novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de texto. Vou chamar de aula 1, é melhor. Ele vai. Nós vamos tratar de texto, tá? Variáveis de texto. Ok? Então tá. Criamos e aí vamos começar a editar. E aí, como eu tenho feito, qual que é a ideia? Falar de atribuição, falar de literal, falar de constante e falar de variável, e automaticamente dos tipos ou dos modos de atribuição. Então vamos lá. Vamos começar com uma constante. De novo, aquela brincadeira do Hello World, né? Mas vamos fazer um Hello World um pouco mais elaborado. Essa é a ideia. Então vamos lá. Primeira constante, K. Simples assim, tá? Como é texto, as variáveis nesse dialeto do Basic precisam ter um cifrão como sufixo para mostrar que aquela variável é uma variável de texto. Se não tiver o cifrão, ela é uma variável numérica. Ela é entendida pelo interpretador como numérica. Quando tem o sufixo dólar, cifrão, o interpretador considera que é texto. Tudo bem? Então a nossa variável é o oi. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, em vez de colocar. Agora sim. É que eu coloquei o ponto de exclamação no lugar da abertura das aspas. Mas ok, vai consertar.
Ok, então nossa primeira constante é oi, né? E aí de cara eu já fiz aqui a definição, né? Ou seja, declarei e atribuí um valor de texto, portanto, entre aspas. Atribuí usando o sinal de igual. Tudo bem? Muito bem. E aí vamos colocar um título. Por enquanto a gente não vai definir a variável, tá? Somente então a constante. E aí vamos colocar um título. Print, famoso print, e aí o argumento, ou o primeiro argumento, nesse caso único, é entre aspas, porque a gente vai imprimir texto. Né? A gente poderia imprimir. Aliás, então vamos lá. A gente vai imprimir um literal de texto. Né? A gente poderia imprimir um literal numérico também, né? Print 1, por exemplo. Né? Aliás, aqui, ó. Tá? Mas não é isso. A gente vai usar, então, texto. Né? Nesse programinha, nesse script aí, né? Nós vamos usar apenas texto. Tudo bem? Ok. Então vamos chamar, por enquanto, de variáveis. Uh, vamos colocar variáveis por enquanto. Ok. Vou colocar em maiúsculo. Muito bom. Porque, na verdade, a constante, novamente, nesse caso, não deixa de ser uma variável. Na verdade, a gente está considerando constante porque o valor não será alterado durante o ciclo de vida do programa. Né? Enquanto ele estiver rodando, aquele valor será mantido constante, ou seja, não vai sofrer novas atribuições, além da inicialização. Né? Muito bem. Então, imprimimos o variáveis. Agora, vamos, né, como a gente fez em outros casos, vamos imprimir. Aliás, aqui é case insensitive, ok? Eu posso imprimir com minúscula, maiúscula, tanto faz. Misturando, dá tudo na mesma. Mas vamos adotar o minúsculo para os comandos, ok? Então vamos lá. Print. Esqueci de trocar. Print. O literal clássico. Aqui a gente pode usar acento, porque como estou no Linux, o Linux ele trabalha melhor com acentuação, cedilha, fio, essas coisas, do que o Windows, né? Para falar a verdade, o Unix é muito, não só o Unix, mas assim, os derivados, né, os filhos do Unix, que é o Mac OS e o Linux, e os seus diversos distribuições, né, são muito, infinitamente melhores que o Windows. Tá? Mas a ideia aqui não é ficar brincando provocando a turma da Microsoft. Né? Mas vamos lá. Literal clássico, Hello World. Ok. Dois pontos. Tá? E eu vou, em seguida, eu não vou colocar dentro do mesmo literal, porque no fundo isso aqui também é um literal, olha. Tá? É um literal de texto. Só que agora eu vou colocar um literal famoso, que é o Oi Mundo. Tá? Repara que eu não estou usando aqui, não estou separando com vírgula, tá? Nem com ponto e vírgula, né? Nem com tab, nem com use, nem nada. Simplesmente eu dei um espaço aqui e coloquei um novo literal de texto. Vamos ver o que acontece, tá? Vamos lá. Aí o próximo passo. Eu estou me inspirando nos códigos que a gente já discutiu nas outras linguagens. Né? O valor da variável antes da inicialização. Valor da variável antes da
Inicialização. Ok? Muito bem. Tá. Aí, o que a gente pode fazer? Vamos, agora sim, a gente vai, então, imprimir, né? Print, nome. Essa variável, ela vai se referir a esse pedaço aqui do nosso literal. Então, vamos lá. O oi, né? Essa interjeição oi, ela é a constante e mundo vai ser a nossa variável. Né? E vamos chamar essa variável de n, assim, ó, n de nome e o cifrão para dizer que é uma variável de texto. Lembra que já colocou lá no início? Nós temos uma constante de texto. Texto porque tem um cifrão. Então, o nome é uma variável de texto, portanto, tem que ter o nosso amigo cifrão ou dólar aí no final. Tudo bem? E aí a gente pode fazer o seguinte, logo a seguir, print, a gente vai colocar então a constante e a variável. Podemos incluir, inclusive, no final, o ponto de exclamação. De novo, reparem que eu não estou nos argumentos aqui de print, né, você tem aqui na linha 8 um, um literal de texto e depois a variável de texto, nome, n no caso. Tá? E aqui a mesma coisa, eu tenho então a mesma similar, né? Eu tenho a minha constante de texto, a minha variável de texto e depois um literal de texto com apenas um caractere, que no caso é o ponto de exclamação. Eu não estou usando entre os argumentos. Aqui tem 3 argumentos na linha 9. Na linha 8 são 2. Mas entre os argumentos eu não estou usando nada além de espaço. Ou seja, não estou usando nem vírgula nem ponto e vírgula, o que é comum. Tá? Ok, vamos seguir. Antes de rodar, vamos já colocar, vamos acreditar que vai funcionar e já vamos colocar os outros modos de atribuição. Né? Aliás, a gente não colocou nenhum ainda, né? Porque não fizemos nenhuma atribuição. Veja, antes da primeira atribuição, qual será o valor? Né? E veja, a variável começa a existir aqui nessa linha 8. A variável de nome aí, n, né? E não precisa nada especial. Ela passa a viver no momento, ou a existir no momento em que ela aparece pela primeira vez no código. Não tem nenhuma palavra-chave tipo declare, ou declare, let, nada disso. Não precisa. Tá? Bom, agora a gente pode falar, vamos lá, print, aí seria um subtítulo, olha. Atri, atribuição em design time. Ok? Tá. E aí a gente pode colocar assim, olha, print. Como a gente colocaria? Inicialização. Tá? Inicialização. Eu vou por aqui, ó. Inicialização. Eu vou pôr direta aqui. A gente vai entender um pouco mais à frente.
Ah, podemos pôr antes por antes ou aqui mesmo. Então vamos fazer a inicialização direta. Como seria? A variável igual, para atribuir, esse igual não é de igualdade, né? Não é aritmética, aqui é um operador de atribuição. O que eu vou atribuir? Ana, por exemplo. Tá? E aí, o que eu faço a seguir? Eu vou copiar essas duas linhas aqui, 8 e 9, e pronto. Tá? Tá. Agora, vamos copiar. Vamos fazer um pouco diferente no caso da. Vamos já introduzir esse conceito. Vamos lá. Veja, vou copiar. E aqui eu vou fazer aquela nossa já conhecida nova atribuição. Que seria, no caso, a inicialização. Eu vou por aqui comentado, a gente já sabe, mas olha, um jeito de comentar nesse dialeto é com o apóstrofo, tá? Ou a aspa simples. Né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a primeira atribuição. A inicialização é a primeira atribuição. Tá. E aqui a gente vai ter uma nova atribuição. Tá? Que é a segunda, no caso. Nova atribuição. E já que eu falo agora, porque a gente pode simplesmente colocar aqui, olha, por exemplo, Beatriz, né? Vamos deixar por enquanto assim. Depois vamos por partes, tá? Beleza. Ok. Só que aqui, bom, também vamos respeitar o passo a passo. Que mais? A gente pode agora, deixa eu copiar isso aqui, ó. De novo, né? Vamos fazer assim, ó. Ali, ó, no caso, no primeiro caso, seria atribuições, né? Minúsculo. E agora sim, atribuição em runtime. Então eu posso colocar aqui, olha, nessa linha, como que é a runtime é a execução, né? Em tempo de execução. Então seria a entrada interativa. Ou por interação. Por interação. Né? Que agora sim o usuário vai haver uma interação, né, do usuário com o programa. E aí, aqui tem um detalhe. Eu não posso, não é dessa forma aqui. Vamos por partes. Eu tenho que usar uma função, ela chama input, tá? De entrada. Tá? E aí eu uso uma mensagem que a gente costuma chamar também de prompt. Qual que é o prompt? Informe um nome, ou digite um nome, por exemplo. O programa pede ao usuário para que ele digite, tecle, né, um nome. Ok? Aí, aqui eu preciso da vírgula e uma variável, no caso é um nome que vai ser informado, então é uma variável de texto. Eu coloquei X aqui porque esse é aquele caso da atribuição dinâmica, né? Por causa do input. O input, na verdade, ele faz essas duas coisas. Ele imprime aqui um prompt e aguarda o usuário entrar com um valor que ele vai atribuir uma variável que ele mesmo inventa. Seria esse tal
X aí. Tá? A gente poderia pôr N também. Né? Mas vamos aproveitar que essa atribuição aí, na verdade, é uma definição, né? Porque ele já faz tudo automático, né? Tá, de certa forma foi o programador que deu o nome X, mas a verdade é que a atribuição não é o programador que faz, né? O programa é que faz, né? Tá. Isso a gente chama dinâmico. Vamos lá. E depois, sim, aí eu igualo a minha variável que eu guardei lá, que é o n de nome, né? Eu igualo a esse valor. Tá. Ah, tudo bem. A gente pode deixar o tempo de invocação um pouquinho mais para frente, mas vamos olhar, talvez já tenha chegado a um ponto em que a gente pode testar, ok? Então, acho que eu tenho que aumentar aqui um pouco a fonte, ficou melhor. Para ver no celular, acho que a fonte maior fica um pouco melhor, né? Aqui, ó. Tá, e eu vou abrir um terminal aqui em paralelo, né? Na vertical ao lado, né? E vamos fazer o seguinte, vamos rodar. Então, acho que o comando é basic e o nome. Ah, primeiro eu tenho que salvar. Ctrl S lá. Pronto, salvou. Então, basic aula 1. Ah, desculpa, eu não. O meu cursor estava aqui no texto. Tá, agora veja que voltou ao estado anterior que era salvo, né? Tá. Então, aula 1.bas. Pronto. Só que observe, eu ainda não vou ler tudo, mas veja aqui, ó, o cursor está aguardando, porque como é em runtime, né, em tempo de execução, ele está aguardando um valor. Então vamos colocar aqui, ó, sei lá, Maria. Pronto, aí terminou. A gente sabe que terminou porque tem esse prompt aqui do próprio, do próprio Basic, do próprio interpretador. Depois a gente vê como a gente faz para voltar no, no prompt do sistema. Mas aqui já está indicando que terminou. Então vamos dar uma olhada na saída, né? Eu tenho lá o título. Depois, sem pular a linha, eu tenho já um literal clássico, que eu estou apresentando, Oi Mundo. Depois também, sem quebra de linha. Quando eu estou falando sem quebra de linha, eu já estou dando a dica aqui do que fazer. Ou seja, vamos colocar aqui uma quebra de linha, né? Para ficar mais bonito, mais organizado o texto. Então, o valor da variável essa inicialização, aí ele dá nome. Mas qual que é o valor? Não tem valor, não foi inicializada. Então a frase lá fica oi, o que? Não tem valor. Tá? O ponto de exclamação acusa aqui, olha, gente, está faltando alguma coisa, né? Tá. Depois atribuições de design time, dois tipos, né? Ele não. No caso aqui, olha, aqui não funcionou como comentário. Ah, sim, vamos ver por quê. Tá, mas tudo bem. Aí ele deu lá o nome, Ana. Ok, oi, Ana. No caso da nova atribuição, Beatriz. Oi, Beatriz. No caso do runtime, execução. Perfeito, aguardou lá. Ele pediu para informar o nome, aguardou e depois assumiu esse nome e colocou a frase. Muito bem. É, parece, vamos lá. O comentário. Será que é isso? O comentário é como se fosse uma outra instrução. Eu vou mudar aqui para rain mesmo, que é o comum. Vamos salvar e vamos rodar de novo. Provavelmente nós vamos ter problema. Tá, para sair do interpretador, eu coloco aqui by. Tá, estou no prompt normal do sistema. Tá?
Eu tive que colocar by aqui, mas daqui a pouco a gente explica melhor. Tá, vamos limpar a tela e vamos rodar novamente. Sumiu aquele primeira atribuição? Sumiu. Olha que interessante. Deixa eu fazer um teste aqui, olha. Só eu vou trocar o rain pelo, tá? De novo. É que estava colado ali. Eu não sei se isso interfere ou não. Lembra que estava assim, ó. Eu só estou fazendo assim. Vamos ver o que acontece. Ctrl S para salvar. Ah, tá. Aqui tem que dar um nome qualquer. Sei lá. Flávia. Tá. E aí o by para sair. Vamos limpar. Eu já vou deixar assim, olha. E aí fica. Eu separei os comandos com o ponto e vírgula, tá? É. Então é o seguinte, não funcionou, embora. Eu vou ter que pôr o rain aqui, né? Muito interessante. Tá. Então, antes de trocar por rain, vamos fazer uma coisa. Vamos colocar dois pontos. O que significa dois pontos? Significa que. Agora sim. Significa que o que vem depois seria uma. É como se fosse uma nova linha. Ou para separar comandos da mesma linha, melhor dizendo. Vou salvar de novo. Ó. Aqui eu tenho que pôr alguma coisa para sair. Julia. E o by, de novo. Vamos lá. Funcionou. Tá, autorização direta. Ok? Tá. Sim. Vamos fechar lá. Sei lá. Lá. Lair. Sei lá. Nome qualquer. Tá. E o by. Fazer o seguinte, vamos colocar o by aqui no final do programa para já. Vamos ver se funciona, tá? Vamos salvar. Vamos rodar de novo. Informe o nome. Fulana. Pronto, tá vendo que agora o prompt foi recuperado ao final do programa. Tá. Mas a gente estava falando que talvez vamos organizar melhor aqui, né? Colocar uns espaços. Então, eu posso fazer duas coisas. Ou eu coloco um print vazio, assim, olha. Então, vou colocar um aqui, antes de literal, depois de literal, clássico, né? Antes de atribuições em design time, antes de nova atribuição, ou seja, naqueles espaços ali que de certa forma já estava dando a dica no próprio código, eu coloco o print vazio, olha, só o print, né? Eu acho que agora. Vamos ver o que acontece. Vamos salvar. De novo. Pronto. Débora. Pronto. Então ficou um pouco melhor, tá vendo? Olha, o título, o literal clássico, o valor da variável antes da inicialização, depois uma seção aqui, atribuições e design time, com a inicialização direta, né? Que foi atribuído o nome diretamente à variável, uma nova atribuição e depois a atribuição em runtime. Tudo bem. Tá bem simples. A gente vai depois embelezar um pouco mais esse nosso código, né? A nossa saída. O horário está um pouco avançado, né? Mas vamos colocar então a atribuição em tempo de execução. Aliás, tem dois tipos de coisas que a gente pode fazer aqui. Mas vamos lá. O primeiro tipo, antes da invocação, tempo de invocação, vamos mostrar a nova atribuição, mas de um jeito um pouquinho diferente, aproveitando
algumas instruções comuns, não todos, não em todos, mas em alguns dialetos. E nesse caso, tanto no Small Basic como no Chipmunk, né, Basic, existe essa instrução, né, ou esse grupo de instruções interessantes. Qual seria? Por exemplo, eu tenho esse nome aqui, né? Beatriz. Ó, né? Isso aqui é tempo de projeto, tá? Então, o que, que eu posso fazer? Vou tirar esse nome daqui, olha, Ctrl X, e vou colocar lá no finzinho do programa, antes do by, uma instrução chamada data, e logo a seguir aquele nome. Tá. Mas como agora tem que ter uma outra instrução para ir lá e pegar né, a string Beatriz. Qual seria essa instrução? Então é assim, olha, em vez de n igual a, eu uso uma instrução read, no caso. Então, read ns. Vamos ver se funciona? Vamos salvar. Vamos rodar o nosso programa lá. Olha, ele leu. Olha aqui, ó, atribuiu. Olha que interessante. Então, na nova atribuição, eu já vou colocar aqui como que ela foi feita. Ela não é direta, né? Não é inicialização direta, mas por read, por esse parzinho aqui, read data. Olha que legal. Então ele leu o que está lá em data. Tá? Data, não sei se é assim, não é? Olha aí, ó. Legal. E agora, sim, vamos terminar ali, né? Vamos pôr X aqui, só para. Tá? Mas o importante é isso, olha. Houve uma atribuição por read e data. São duas instruções. O read, ele vai ler lá nos dados, né? Vamos tentar traduzir. O que tem em dados? Tem Beatriz. Então ele lê Beatriz e coloca dentro da. Né? Atribui esse valor à variável. Depois imprime bonitinho, tal. Beleza. Tá, aí vamos fazer só mais uma. E depois a gente continua, mas vamos fazer pelo menos mais uma aqui. Mais um tipo de atribuição. Ok? Que é, como eu já adiantei, acho que faltou. Faltou a primeira aqui, eu não copiei o bloco todo, né? Assim. Nós vamos fazer uma atribuição em tempo de invocação. Então, invocation time. E a entrada é por linha de comando. Tá? E aí não tem o input. Ok? Em vez do input, então deixa eu tirar essa linha aqui. O que acontece? A nossa variável, vou fazer por passos mesmo, é igual a argv, né? Vetor de argumentos. O vetor de argumentos é uma string, né? Porque, vejam, o cifrão aqui já está denunciando, né? É uma string que, na verdade, é a linha. Veja aqui, ó, quando eu coloco. Só que eu vou fazer o seguinte, antes, espera aí, eu vou colocar só o comando, ou seja, eu vou colocar o nome do interpretador e o nome do programa, e depois sim, eventuais argumentos. Eu vou tirar o clear aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro limpar a tela com calma. Depois sim, aí a gente
sempre é assim, você coloca o interpretador, é como no Python, né? Python ou Bash, e depois o nome do script ou do programa e eventuais argumentos logo a seguir. Tá? Sempre separando por espaço, tá vendo? Então, esse vetor de argumentos, na verdade, é essa linha aqui. Essa linha toda. Né? Então, no caso, essa linha, por enquanto, ela tem, vamos dizer assim, uma palavra ou um token que é basic, que é o nome do interpretador. Depois, separado por espaço, vem o nome do programa. E depois, separado por espaço, viria o primeiro argumento. Então, vamos dar um nome aí, argumento. Jesus. Tá? E vamos ver o que acontece. Tá? Eu salvei? Não, não salvei, então eu vou salvar. O que vai acontecer? A variável, nossa variável n, ela vai ter, ou será atribuído a ela, o valor ou o conteúdo desse vetor de argumentos, que na verdade é uma string, e essa string é toda a linha, né, digitada no prompt de comando. Então vamos ver o que acontece. Opa, desculpa, eu dei o enter de novo. Aqui temos sempre que tomar cuidado, porque eu tenho duas janelas, né? Uma é a do editor, então deixa eu salvar lá, porque alguma coisa que eu fiz de bobagem ali. Ctrl S, né? Tá. E a janela, então, do terminal. Vamos lá. Agora eu já estou na janela do terminal. Pronto. O que aconteceu? Ou o que vai acontecer? Vamos primeiro dar um nome, né? Maria. Agora, aqui faltou, né? Veja aqui, ó. Aquela linha vazia. No código, tudo bem, mas na saída não, fica tudo grudado, né? Espaço vazio no código não é mostrado. O interpretador ignora os espaços vazios. Né? Como aqui no caso, olha, veja. Aqui, no caso anterior, né, no caso lá da impressão, lembra que eu comentei que não tinha usado nem vírgula, nem ponto e vírgula? Esse espaço aqui é ignorado, simplesmente. Né? Esse espaço aqui entre os argumentos é ignorado. O que ocorre aqui nessas duas linhas é como se fosse uma concatenação. Na verdade, é uma justa posição. Né? Não é concatenação no sentido de que se cria uma nova variável cujo valor é o valor de outras, né? de algumas variáveis existentes, e aí se cria uma nova variável que recebe o valor das duas anteriores. Né? Não é isso, não é concatenação nesse sentido. Então vamos chamar de justaposição. Simplesmente coloca um do lado do outro. Né? Uma literal, uma variável, uma constante de texto, todas lado a lado, juntas. Mas veja aqui, olha, interessante. Ó. Ele pegou a linha toda, olha. Basic, aula, base e Jesus. Os três tokens, as três palavras. Tá, mas eu só quero o argumento. Aí eu vou ter que entrar aqui. Aí não fiquem bravos comigo, mas já uma antecipação. Quando eu tenho uma string e há espaços vazios, né? Espaços, né? Veja, é muito importante espaço, tab, né? Tabulação e nova linha. São como separadores naturais de um texto que eles têm que ser, digamos, processados de forma especial. Aqui eu vou usar uma função field. Field é campo, né? Significa campo. É como se eu quisesse assim, olha, vamos dizer que aqui, imagine essa linha como se fosse o título de uma tabela, né? Ou de um registro lá, onde eu tivesse campos, né? Cada título de uma coluna seria um campo. Tá? Então,
essa função ela pega, ela te permite pegar um determinado campo. Não em princípio, não todos, né? Senão eu não usaria, mas ela me permite pegar. Eu quero o campo 3 no caso, ó, 1, 2, 3. Será que começa com zero? Se fosse zero, seria o campo 2. Eu vou chutar que é 1, 2, 3. Tá? Isso também é uma coisa importante aí, lembrar que certas, por exemplo, vetores, né, matrizes, você sempre começa, o sistema é desenhado para começar com zero. Claro, abstraindo, a gente diria que é um. Mas deixa essa discussão para depois. O fato é que eu quero pegar o campo 3. Então vamos salvar. Aqui vamos limpar a tela e vamos rodar o programa. Tá? Então lá. Campo 1, campo 2, campo 3. Eu quero o campo 3, que é o argumento do programa. Tá? O script. Aqui é o nome do interpretador, de novo. A gente pode também, como Unix-like, né, baseado no Unix, eu tenho um jeito de eu não precisar do nome do interpretador. Tornar o programa executável. Como no Windows, lá quando eu digito o nome do programa, inclusive sem a extensão .exe, ele roda. No Linux também, sem problema nenhum. Mas vamos por partes. Bom, primeiro vamos fazer dessa forma e depois a gente vai mostrando as outras formas, ou formas mais avançadas, mais práticas. Tá? Então, por enquanto é assim. Vamos rodar. Veja então que ele leu lá, né, como a gente já tinha visto, o read data, ele já atribui aqui de uma forma diferente, né? E aqui ele já vai pedir, ele interage, ou seja, qual que é o nome? Maria. Eu ainda. Tá. Tá, e o tempo de invocação ele pegou certinho, tá? Pegou certinho. Perfeito, tá ótimo. Só que eu esqueci do print aqui, ó. Falei, esqueci do print. Né? Então vamos salvar. Vamos limpar a tela. E vamos rodar. Agora sim. José. Olha lá. Então houve uma entrada por linha de comando. Jesus, olha. José, eu que informei em tempo de execução. E em tempo de projeto, primeiro inicializamos diretamente, né, com Ana e depois atribuímos, né, ou seja, fizemos uma segunda atribuição, usando o dado, né, o parzinho lá, read data. Né? Perfeito? Acho que chegamos nesse ponto. Tem mais coisa para fazer? Tem. Mas vamos deixar para a próxima aula. Aqui antes, vamos lá. Vamos tentar fazer uma coisa, olha. Vamos supor que eu quero usar lá o clear antes. Vamos ver o que acontece? Sei lá, Cicrana. Pegou certinho. Tá vendo? Então ele. Deixa eu mostrar aqui o comando. No caso, ele continua pegando o argumento aqui porque o comando anterior está separado. Olha. É como se eu fizesse em duas linhas, como eu fiz antes. Né? Primeiro o clear, numa linha, e depois o basic, nome do programa, argumento do programa. Certo? Muito bom. Acho que é isso. Então, esta foi a apresentação de um dialeto do Basic, muito interessante. E veja que a pasta ainda não está, essa pasta ela não é gitificada ainda, né? Ou seja, ela não é repositório local de um repositório remoto, no caso o GitHub, o site lá do GitHub. Tá?
Mas, oportunamente, sim, eu passo a. Eu vou incluir o Chipmunk no repositório do GitHub, tá? Junto então com Small Basic, com C, com Assembly, JavaScript e Bash e Python, ok? Pessoal, é um prazer. Programar é uma coisa muito interessante, é muito prazerosa, né? Uma coisa muito interessante desenvolver, né? Tá? E não é um bicho de sete cabeças. Basta a gente ir com calma, um passo após o outro, tá? Dúvidas, estamos sempre à disposição. Então é isso. Grande abraço e até a próxima.